Estamos aqui para a nossa aula 6, né? Sexta teleaula, isso aí. Sexta da nossa disciplina de gestão de projetos. Isso aí, Fred. Então, a gente fez uma abordagem geral e aí a gente finalizou as 9 áreas de conhecimento do PMBOK. Certo. São áreas bastante extensas, muitos processos envolvidos, né? E aí a gente precisa fazer com que essas áreas, Marco, elas com o decorrer do tempo dentro de uma organização, elas vão evoluindo até chegar num estágio de excelência. E esse estágio de excelência a gente chama de maturidade. Maturidade. Que é o assunto da aula de hoje. Vamos lá para os objetivos da nossa aula de hoje, né? Vamos lá. Primeiro objetivo, pessoal. Compreender os princípios da maturidade em gerência de projetos e também diferenciar os níveis de maturidade em projeto. Pessoal, aqui a gente está falando de maturidade. Fredson já deu uma pista do que é maturidade. Quando os processos, as coisas chegam em um ponto de excelência, estão bem definidos, bem desenvolvidos, chama-se de maturidade. Aí a gente vai ver... Por completo. A gente vai ver. Esse é um dos objetivos. Ver o que é maturidade no gerenciamento e definir como diferenciar os níveis de maturidade em projetos. Então, pessoal, como que a gente diferencia? Os processos, eles podem estar em níveis de maturidade diferentes dentro de uma organização. E a gente precisa tratá-los da mesma forma, ou seja, a gente precisa medir os processos e cada processo pode estar em determinado estágio de maturidade. Bom, continuando aí na nossa aula, o que a gente tem mais? Vamos lá. A gente tem que um fator imprescindível para o sucesso de projeto de software é a sua maturidade. Pessoal, não adianta nada a gente desenvolver todos os processos, a gente desenvolver o projeto em si, a gente utilizar o PMBOK ou qualquer outra metodologia que a gente utilize para gerenciar projetos de software ou para gerenciar projetos tecnológicos, se a gente não conseguir evoluir nessa gerência. Ou seja, a gente sempre fazer as coisas da mesma forma. A gente sempre tem que evoluir, buscar um nível de excelência, um nível de maturidade na questão de gerência de projetos e em toda e qualquer atividade que a gente for desenvolver profissionalmente. E quando a gente chega no nível de excelência, quer dizer que a gente vai estagnar? Não. A gente vai ver que a maioria dos modelos, quando chega no último nível, é um nível de modelo otimizado, ou seja, que você vai fazer uma avaliação contínua dos seus processos para estar melhorando sempre. Falando de processo, Fred, como é que a gente sabe se ele é ou não é maduro? É algo complicado, você tem que analisar. É lógico que um processo, quando ele nasce, não quer dizer que ele não seja imaturo. Uhum. Às vezes um processo já pode nascer maduro já, né, institucionalizado dentro da empresa. A gente vai ver esses níveis reais. O que a gente precisa fazer realmente é avaliar esses processos continuamente, para ver se eles estão sendo desenvolvidos, para ver se as pessoas que estão desenvolvendo cada atividade de um processo, se elas estão desenvolvendo de forma excelente. Certo. Okay? Então, puxando aqui já para o próximo slide, a maturidade só pode ser medida pelos processos que compõem o desenvolvimento de um artefato de software. Aqui a gente tá vendo o que o Fred acabou de falar. A gente precisa medir os processos, tem que ter parâmetros para avaliar os processos. E a gente só consegue fazer isso se o processo for documentado. De outra maneira, não tem jeito. Você pode, talvez, até conseguir informação aplicando formulário, questionário, só que você vai Mas aí as pessoas levar... a gente vê isso em segurança, vocês acabaram de ver uma aula de segurança. Sim. A gente vê que o elo mais fraco dos processos são as pessoas. Isso, ser humano. Entendeu? Então é complicado a gente tá aplicando o formulário sempre com as pessoas para poder avaliar os nossos processos. A gente tem que institucionalizar e documentar como as atividades devem ser feitas de forma correta mesmo dentro de organização e traçar medidas para que a gente possa verificar se esses processos estão sendo feitos de forma correta. Já falando em maduro, institucionalizado, vamos aí para o nosso próximo slide, que a gente tem a definição realmente desses processos. Os níveis, pessoal, são 3 níveis. Ele é imaturo, ele pode ser maduro ou institucionalizado. O imaturo, pessoal, é aquela caos. Não existe repetição de processos, cada um faz de uma forma, ou seja, você desenvolveu um projeto de software, beleza, vai desenvolver outro projeto, ninguém tira nada daquele projeto ali, faz conforme a cabeça das pessoas, isso é um processo imaturo. Isso. Não existe repetição de processo, não existe aproveita repetição nada. de atividades, não existe nada. Nada não é documentado,
a gente tem realmente um caos, porque cada projeto é desenvolvido de uma forma e a gente não tem como medir se aquilo ali foi bom ou não, foi melhor do que o outro ou não, porque utilizou técnicas completamente diferentes. Isso Ok? aí. O segundo tipo de processo é o processo maduro. maduro. E aí esse processo a gente já tem uma repetição, Marco. A gente aproveita o processo. Justamente. A gente está falando de processo, pessoal. A gente aproveita a maneira de fazer uma coisa. A gente tem documentação, a gente busca melhorar continuamente as coisas. Justamente. E o institucionalizado? Agora sim, esse é o bacana, é Esse o é o ideal, top. é o top. Por exemplo, se tem aqui um grupo, eu e o Fredson, a gente tem os processos maduros, organizados, documentados e a gente faz dessa maneira. A Tereza e o Silvano não fazem da mesma maneira os processos deles como nós fazemos. Se fosse institucionalizado, os processos que nós fazemos seriam os mesmos da Tereza e do Silvano. Ou seja, os processos são documentados e eles são transparentes para todos. Todos têm que fazer de uma mesma forma. Aí sim a gente consegue ter processos institucionalizados. Certo. Aí um detalhe. O institucionalizado, ele fica na cultura organizacional. Todo mundo respira aquilo ali, corre na veia. Justamente. E ele respeita aquilo ali. Respeita e também vem, às vezes, de cima para baixo, né? Justamente. E as pessoas também são conscientizadas de que aquela é a melhor forma. Por que são conscientizadas? Porque, geralmente, quando a gente tem processos institucionalizados, as pessoas que desenvolvem esses processos são que construíram essa institucionalização. Elas participaram do desenvolvimento desse processo. Isso. E aí sim a gente tem uma referência real de como fazer tudo dentro da organização, como fazer tudo dentro de um projeto, que é a nossa área aqui. Modelos de maturidade, pessoal. Nós vamos falar um pouco sobre cada um deles, mas temos aí o CMMI, o OPM3, o PMMM, o MMGP e o P3M3. É muito M, é muita coisa. Vocês foquem em um aí que é o CMMI, que vocês já até viram um pouco a respeito dele lá em gestão da qualidade de software, não é isso? Então é um modelo de maturidade real que traz uma maturidade ao desenvolvimento de software e alguns modelos foram até baseados nesse modelo de maturidade para que fosse confeccionado realmente um modelo de maturidade real relacionado à gestão de projetos, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro? Vamos lá. O OPM3, né, que é um modelo de maturidade de gerenciamento de projetos organizacional, que é desenvolvido pelo próprio PMI e ele é baseado totalmente no PMBOK. E ele tem alguns números interessantes, não é isso, Marco? Sim. Como que ele foi confeccionado? Isso. Foram mais de 800 profissionais experientes em gerência de projeto que deram palpites que desenvolveram esse modelo aí. É isso aí. Então, é um modelo criado e gerenciado pelo PMI, né? É ele que descreve como que deve se comportar esse modelo chamado OPM3, ok? Esse é o bacana dele, que ele considera plenamente o PMBOK, né? Justamente, que foram as 3 últimas aulas que a gente ministrou aqui. Isso aí. Então, vamos lá ver um pouco sobre o OPM3. Então, ele visa desenvolver capacidades necessárias nas organizações a fim de alinhar seus objetivos estratégicos com a sua operação através de projetos. Então, pessoal, o OPM3 ele não serve apenas só para medir a maturidade no gerenciamento de projetos. Ele serve também para a gente alinhar os nossos projetos a todas as atividades relacionadas à organização, aos objetivos estratégicos da organização. Então, a gente vai conseguir medir os processos que a gente tem lá no nosso PMBOK, né, que são todos aqueles, se eu não me engano, 42 processos que a gente tem no PMBOK, que eles vão ser descritos e vão, às vezes, conseguir chegar a um nível de maturidade quando a gente for desenvolvendo projetos, novos projetos e assim por diante. Então, a gente realmente tem essa evolução, né, e a avaliação contínua desses projetos para a gente chegar a um nível de maturidade e uma modelagem específica para a gente analisar, para a gente medir essa maturidade dos processos, é o OPM3. E além disso, além dessa avaliação, ele consegue alinhar todos os processos que a gente tem com os objetivos estratégicos da organização, ok? Então, essa